Questão 7, uma questão de geometria analítica, planos no espaço. Olha só, o plano π1 passa pela interseção dos planos π2 e π3. São dadas as equações dos planos. Sendo π1 paralelo ao eixo y, pode-se afirmar que o ângulo que π1 faz com π4 vale... Caramba! Tá, então vamos entender isso aqui. Nós temos dois planos e tem a interseção entre esses dois planos aqui. Olha só, vamos falar assim genericamente, tá? Suponha que você tem aqui dois planos, um plano alfa e um plano beta. Como é que é a equação de um plano em R3? É uma equação do tipo como esse aqui. Vamos pegar aqui justamente esses que a gente tem aqui. Vamos fazer com que o alfa seja esse π2 aqui. X mais 3y mais 5z menos 4 é igual a 0. Tá? Então, o plano alfa é esse aqui, que o problema está chamando aqui de plano π2, tá? Mas eu quero falar genericamente de planos alfa e beta. Olha só. O que representa a equação de um plano? É um monte de pontos x, y, z, mas esses x, y, z não estão livres no espaço. Eles estão amarrados numa condição, né? Quando você tem um x, y, z que obedece a essa equação, ou seja, faz com que isso aqui seja zero, você vai ter um ponto que pertence a esse plano alfa aqui. Quer ver um exemplo de ponto que pertence ao plano alfa? O ponto 400. O ponto 400 é um ponto que pertence a esse plano alfa aqui, tá? Porque se você fizer x igual a 4, y igual a 0 e z igual a 0, você vai ficar com 4 menos 4 igual a 0. Então, esse ponto 400 pertence a esse plano, tá? Da mesma forma, esse outro plano beta aqui é o conjunto de pontos que satisfazem a essa equação aqui, que é x menos y menos 2z mais 17 é igual a 0. Botei parênteses aqui, não sei porquê. Que o problema está chamando esse plano aqui de plano π3, tá? π3. E eu escrevi π sobre 3, tá maluco? π3, tá? Certo? Então, um exemplo de ponto que pertence a esse plano. Ó, mais fácil você fazer o x igual a um valor e o z e o y iguais a 0, né? Então, por exemplo, o ponto menos 17, 0, 0. Esse ponto aqui, menos 17, 0, 0, é um ponto que pertence a esse plano beta, né? Porque se você fizer o x igual a menos 17, y igual a 0 e z igual a 0, você vai ficar com menos 17 mais 17. Ok? Então, os pontos x, y, z que satisfazem essa equação são os pontos desse primeiro plano. Os pontos x, y, z que satisfazem essa equação são os pontos desse segundo plano. Agora eu pergunto, e os pontos da interseção? Os pontos da interseção são os pontos que satisfazem simultaneamente a essa equação e essa equação, né? Já que ele está na interseção, um ponto da interseção, ele tem que satisfazer essa equação e essa equação. Os únicos pontos que satisfazem simultaneamente as duas equações são os pontos da interseção. Isso está claro, né? Agora eu vou fazer um negócio aqui. Preste toda atenção, hein? Eu vou pegar um outro plano aqui. Eu vou pegar esse plano aqui que eu vou chamar de gama, tá? É um plano que passa por essa interseção. É claro que existem infinitos planos que passam por essa interseção, né? Infinitos. Como é que você acha as equações desses infinitos planos? Essas equações desses infinitos planos são assim, ó. Você vai pegar essa equação
A equação dessa expressão. Aí você pega esse outro aqui e vai multiplicar por uma constante. Uma constante vezes essa equação. X menos y menos 2z mais 17 igual a zero. Pronto. Isso aqui é a equação de todos os planos gama que passam por essa interseção. Sabe por quê? Cada valor de K vai te dar um plano diferente, tá? Eu estou representando todos eles assim. Sabe por quê que todos esses planos aqui para vários valores de K vão ser vários planos que passam aqui por essa interseção? Sabe por quê? Porque se você pegar um ponto qualquer dessa interseção, esse ponto pertence ao plano gama. Por quê? Se você pegar um ponto P aqui, que está nessa interseção aqui, observe que esse ponto P está no plano alfa. Então, isso aqui para ele vale 0. E esse ponto P também está no plano beta. Portanto, isso aqui para ele também dá 0. Então, você vai ficar 0 mais K vezes 0. Olha, isso dá 0. Isso quer dizer que esse ponto P que eu formei desse jeito, ele pertence a essa interseção aqui. Ou seja, qualquer ponto P dessa interseção, quem são os pontos P dessa interseção? São os pontos que zeram simultaneamente essa expressão e essa expressão. Esses pontos P da interseção estará no plano gama, porque vai zerar isso, então vai satisfazer a equação do plano gama. Para qualquer valor de K, você vai ter isso 0 e isso aqui 0. Então, quando você faz isso aqui, você está encontrando uma equação de um feixe de planos, infinitos planos, que a gente chama esses planos todos de gama, né? Para cada valor de K vai ter um plano gama diferente. E todos eles passam por essa interseção porque eles zeram esses dois termos aqui. Então, a gente pode, a partir daqui, escrever a equação genérica de um plano gama. É só a gente juntar quem tem X, quem tem Y, quem tem Z. Isso aqui vai ficar assim, ó. X que multiplica 1 mais K, mais Y que multiplica 3 menos K, mais Z que multiplica 5 mais 17K. Falei errado, desculpe. Mais 17K nada. Menos 2K, né? 5 menos 2K. O que mais? Aqui a gente tem o 4. E aqui a gente tem o 17K. Mais 17K é igual a 0. Então, essa expressão aqui é a expressão genérica de um plano gama que passa por essa interseção. Tem infinitos planos que atendem isso. Agora, o problema está falando que esse plano que passa pela interseção, ó, que ele aqui chamou de plano π1, tá vendo? π1, no problema, ele chamou de plano π1, e esse aqui são π2, e esse aqui ele chama de plano π3. Tá? Então, se esse plano passa pela interseção dos dois, seria esse plano aqui. E ele quer um plano π1 que seja paralelo ao eixo Y. Calma aí! Agora eu preciso de espaço. Ele quer que esse plano aqui seja paralelo ao eixo Y. Vamos fazer um esboço aqui de um plano paralelo ao eixo Y. Olha, um plano, o esboço de um plano. E o eixo Y. Faz de conta que isso aqui é o eixo Y. Desenhei ele deitado, né? Esse plano tem que ser paralelo ao eixo Y. Como é que a gente vai fazer plano paralelo a um eixo, né? Isso aqui é paralelo ao eixo. Como é que você caracteriza na geometria analítica um plano paralelo a um eixo, tá? Você vai obrigar a acontecer o seguinte. O vetor normal desse plano tem que ser perpendicular ao tal eixo que você está falando. É assim que você obriga um plano a ser paralela a uma reta. Essa reta tem que ser perpendicular ao vetor normal do plano. Então, o eixo Y tem que ser perpendicular ao vetor normal desse plano aqui. Ok? E como é que é o vetor que está no eixo Y? É o vetor 0
1, 0. 0, 1, 0 é o vetor que representa o eixo Y. Olha aqui, ó. Eixo Y. Se você fizer aqui X, Y, Z, se você fizer desse jeito, você vai ter aqui o X sendo o vetor. O vetor unitário desse eixo X é 1, 0, 0. O vetor unitário desse eixo Y aqui é 0, 1, 0. E o vetor unitário do eixo Z é 0, 0, 1, né? São os vetores que a gente costuma chamar de I, J e K. Certo? Então, um vetor que está contido no eixo Y, ele pode ser representado como 0, 1, 0. E o vetor normal desse plano? Olha, o vetor normal desse plano, ele tem como coordenadas os coeficientes de x, y e z, né? Então, o vetor normal desse plano, ele tem coordenadas 1 mais k, ou, quer dizer, coordenadas não, componentes 1 mais k, 3 menos k e 5 menos 2k. Tá, então você tem que obrigar esses caras a serem perpendiculares. Como é que você obriga dois vetores a serem perpendiculares? Basta fazer com que o produto escalar seja 0, né? Então, o produto escalar, que é esse vetor aqui, é o vetor J, né? O vetor 0, 1, 0. Se você fizer o produto escalar com isso aqui, 1 mais k, 3 menos k, 5 menos 2k, esse produto escalar tem que ser 0. Pronto. Obrigando então esse produto escalar a ser 0, nós vamos ficar com 0 vezes isso, mais 1 vezes isso, mais 0 vezes isso é igual a 0. Ou seja, o 3 menos k tem que valer 0, portanto o k vale 3. O k vale 3. Legal, hein? Então eu encontrei um desses infinitos planos que é paralelo ao eixo Y, como o problema pediu. Então, esse plano aqui é obtido fazendo k igual a 3. Esse plano tem a seguinte equação, fazendo k igual a 3, isso aqui vai dar 4x. Não vai ter y, né? O y vai desaparecer, claro. E aqui vai ficar fazendo k igual a 3, isso aqui vai dar menos 1. Então vai ficar menos z. Menos z, e aqui vai ficar 17k menos 4, né, fazendo k igual a 3, isso aqui vai dar 51 menos 4, que vai dar 47. Pronto, você encontrou aqui a equação desse tal plano, mas o que importa aqui são as coordenadas do vetor normal, tá? Esse vetor normal desse plano aqui é 4, 0, menos 1. Esse é o normal do tal plano π1 que o problema falou. Então você encontrou o vetor normal do plano π1. O que o problema está pedindo? Ele quer saber o ângulo formado entre esse plano π1 e esse plano π4. Caramba, esse cara não cansa, não? Ele quer saber o ângulo entre π1 e π4. E eu sei os vetores normais, né? Esse plano π1 aqui, ele tem o vetor normal 4, 0, menos 1. E esse plano π4, a gente vai precisar do vetor normal dele já já. O plano π4 está aqui, ó. Ele tem vetor normal menos 2, 3, 1. Menos 2, 3, 1. Tá? Os coeficientes de x, y e z, menos 2, 3, 1. Como é que a gente encontra um ângulo entre planos? O ângulo entre planos, você vai calcular o ângulo entre os vetores normais, que dá na mesma coisa, né? Se você tiver um plano aqui e outro plano aqui, basta você pegar o ângulo entre os seus vetores normais. Então, vetor normal desse e vetor normal desse. Você calcula esse ângulo aqui, vai ser o ângulo entre planos. Olha só, se você estiver olhando esses planos assim de perfil, você tem um plano aqui e outro plano aqui. Esse aqui é o ângulo entre eles, tá?
E cadê os vetores normais? Ó, o vetor normal desse plano e o vetor normal desse outro plano aqui. Ok? Esse ângulo aqui vai ser igual a esse. É porque ali vai ser 90 graus, né? Então isso aqui é o complemento de 90, aqui também é, então esses ângulos são iguais. Ou seja, o ângulo entre dois planos é igual ao ângulo entre os seus vetores normais. Então agora, o que o problema pede é o ângulo entre esses planos. Então é o ângulo entre esses dois vetores normais. Como é que a gente acha o ângulo entre dois vetores? Caramba, esse problema tá me deixando cansado. Olha só. O ângulo entre dois vetores tem uma fórmula que você tem que saber, tá? Que eu não vou deduzir essa fórmula aqui, porque isso aqui não é aula. Isso aqui é só a resolução da questão. Um ângulo entre dois vetores, se você tiver dois vetores U e V, tá? Esse ângulo é igual, você pode calcular por essa fórmula aqui, ó. O cosseno de θ é igual a U escalar V dividido por módulo de U módulo de V. Claro que isso aqui tem uma fórmula. O produto escalar é igual ao produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo entre eles. Você pode calcular, então, o ângulo entre dois vetores usando essa fórmula, tá? Então, vamos fazer aqui. Quem é o produto escalar? O escalar V vai ser igual a menos 8 mais 0 menos 1. Então, o produto escalar dá menos 9, tá? Quem é o módulo de um vetor? O módulo de um vetor aqui vai ser igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado, que é 16, mais 1 ao quadrado, que vai dar raiz de 17. O módulo do outro vetor vai ser raiz quadrada das componentes ao quadrado aqui. Isso aqui vai dar menos 2 ao quadrado, que é 4, 3 ao quadrado, que é 9, e aqui 1. Isso aqui vai dar, então, raiz de 14, né? Raiz de 14. Então, daqui a gente tira que o cosseno de θ é menos 9 dividido por raiz de 17, raiz de 14. Puxa, raiz de 17 vezes raiz de 14 vai ser 17 vezes 14, vai dar